Estamos no ar com mais um episódio do nosso Entre Farmas, o podcast das pautas do farmacêutico, do canal de comunicação da sua conselheira federal com você. E para esse episódio, a nossa convidada especial é a Mariana Gonzaga, doutora Mariana Gonzaga, minha amiga também, gente. Muito prazer em recebê-la aqui, viu? Prazer é todo meu, Júnia, minha amiga, minha conselheira, né, que nos representa tão bem. Então, é uma honra estar aqui batendo esse papo com você. Obrigada pela presença. E conosco também, Fabiano Frade. Doutora Júnia, doutora Mariana, a gente começa esse programa aqui agradecendo a todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube. Sucesso já com os primeiros episódios, né? Muito legal. E eu vou apresentar a nossa convidada, né, Júnia? Está aqui, né? Ela é membro do Conselho Científico do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, o ISMP Brasil, professora da Faculdade de Farmácia da UFMG, é pós-doutorada em Medicamentos e Assistência Farmacêutica pelo Centro de Estudos e Atenção Farmacêutica, é também doutora em Ciências da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, Centro de Pesquisa René Rachou da Fiocruz, é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São João del Rei, especialista em farmácia hospitalar e serviços de saúde pela Associação Mineira de Farmacêuticos, a AMF, e graduada em farmácia pela UFMG. Mariana, eu queria começar falando com você sobre o uso seguro de medicamentos. O que é o uso seguro de medicamentos para o profissional de saúde, para o farmacêutico, para a população, né, para os pacientes? Eu falo com os farmacêuticos que o uso seguro e racional tem que estar introjetado em todos os profissionais de saúde. Sem dúvidas. É uma pauta essencial, né, para a farmácia, os profissionais que trabalham com medicamentos. O uso seguro de medicamentos é um dos domínios da segurança do paciente, né? Então, segurança do paciente, a gente fala que é reduzir ao mínimo possível o dano relacionado à assistência à saúde. E esse nicho de uso seguro de medicamentos seria reduzir ao mínimo possível o dano relacionado ao uso de medicamentos. Então, nós, farmacêuticos, médicos, enfermeiros e o paciente, como você pontuou de forma muito importante, né, somos uma barreira essencial para que esse dano não ocorra, a não ser que quando realmente for inevitável, né? Porque não vai existir um momento na nossa vida que vai ser impossível ter um dano relacionado a medicamentos, né, Júnia? Então, se eu for fazer um tratamento oncológico, eu posso ter uma náusea, né? Eu posso ter uma queda de cabelos. Se eu tomar um antialérgico, eu posso ter um pouco de sono. Então, não existe usar medicamentos e não haver dano. Mas nós vamos proteger ao máximo o usuário do medicamento. Importante, então, conscientizar o paciente para ele ser corresponsável e, em especial, os farmacêuticos estarem juntos nessa meta, nessa missão. Agora, doutora, essa é uma meta da Organização Mundial de Saúde, né? Como é que a gente alcança? A senhora acabou de falar, né? A gente tem uma complexidade que o medicamento, por mais tem especialistas que falam que se a gente for a água tivesse bula, ela também teria contraindicações, o que diga um remédio. Mas como é que a gente chega nessa meta? Inclusive a água, né? Ela é um medicamento potencialmente perigoso também, porque se eu injetar uma água na veia do paciente, ele morre, né? Mas é justamente para todo medicamento tem a sua dose. Mas como alcançar a meta internacional de segurança do paciente, medicação sem danos, como você falou da OMS, né? Pactuada internacionalmente. A OMS, ela fala em reduzir pelo menos 50% nos danos graves. E aí, quando a gente fala em danos graves, existem alguns nichos essenciais que a gente tem que atuar, né? Primeiro, focado no paciente, né? Nos profissionais de saúde, também no sistema de medicação, que são todos os processos envolvidos para usar um medicamento, e garantir a segurança individual do produto, medicamento em si, né? Então, essas 4 frentes são essenciais. Legal, né? A água
também é Pois um é. medicamento que pode ser nocivo, né? Não só a bula vai dizer, mas um medicamento colocado. Muitas vezes a gente acompanha, né? Às vezes na administração, casos, erros médicos, né? Que a pessoa utilizou água no lugar né, do medicamento e deu problema, né? Então, quer dizer, algo que faz todo sentido mesmo, né? Na verdade, hoje em dia, esse termo erro médico, ele, É ele, até ele bom para a gente. aposentou, porque hoje a gente trabalha com o termo erro de medicação. Aham, Porque pensa, até chegar ali aquele medicamento no paciente, houveram tantas As etapas. etapas, né? Então, não é a culpa de um profissional ou de outro. Inclusive, a ausência do paciente participando, de interagir, o que você está me administrando, uhum, né? Então, assim, hoje, se a gente pensa em múltiplas barreiras, não tem como nomear um profissional, é do processo de uso, né? perfeito. E justamente nesse processo, como que a gente pode falar assim, qual a importância do farmacêutico nesse processo para a promoção do uso seguro? Inclusive, assim, tanto no ambiente hospitalar quanto na farmácia, né, no varejo farmacêutico, que é o lugar de maior capilaridade hoje, onde que os pacientes procuram. Como que a gente pode, então, promover, como o farmacêutico pode ser inserido nesse processo e fazer a promoção do uso seguro de medicamentos? O farmacêutico é essencial, né? E ele atua em tantas etapas. Então, desde o farmacêutico que está dentro da indústria, trabalhando com a garantia de qualidade, ele pode, por exemplo, pensar nos rótulos de medicamentos que sejam mais seguros para o usuário, seja ele um hospital ou paciente, né? Saiu ali da produção, a gente pode ter o processo de organização de entrega do medicamento, seja ele dentro de um contexto hospitalar, de clínicas, ou na farmácia comunitária, como você pontuou, né? Então, a gente vê muitas vezes, às vezes, o profissional dentro da farmácia comunitária checando a data de validade. Mas será que ele checou o nome do medicamento junto ao paciente, né? E é um ponto, assim, nevrálgico eu checar o nome, a dose junto com o paciente. É uma coisa que protege tanto a instituição, né, a farmácia em si, quanto o paciente e o profissional que está realizando a dispensação. A polifarmácia, né, pode contribuir para o uso inseguro, na verdade, dos medicamentos. Como é que o farmacêutico, a gente falou agora há pouco, né, que não é um erro médico, é um erro de toda uma estrutura. E para um medicamento chegar na ponta e ter um problema, infelizmente teve um erro de vários profissionais, inclusive o do farmacêutico. Como é que o farmacêutico pode ajudar na desprescrição de medicamentos e melhorar a saúde do paciente? Na verdade, a polifarmácia faz parte da tríade das situações que mais colocam pacientes em risco de dano relacionado ao uso de medicamentos. Então, a gente tem a polifarmácia, as situações de alto risco, como extremos etários, né, envelhecimento, e também temos o processo relacionado ali a realmente lidar com o produto na transição do cuidado. Então, pensa, né, um usuário idoso que usa múltiplos medicamentos e está transicionando de um profissional para o outro, foi internado, desinternou. Então, é muito importante pensar em reduzir ao máximo o número de medicamentos que aquela pessoa utiliza, né? E o farmacêutico, ele de fato ele pode contribuir fazendo um processo de acompanhamento farmacoterapêutico e percebendo quais daqueles produtos poderiam, né, ser retirados da farmacoterapia com o passar do tempo, o que não é, né, fora do comum de acontecer. É isso aí. Você falou algumas coisas bem práticas, que é o que eu queria perguntar para você, assim, na prática, como que o farmacêutico, hoje nós estamos com vários colegas novos chegando aí, vários farmacêuticos, né, que estão inscrevendo no conselho, e eu até queria adiantar, pessoal, nós temos cursos, né? Cursos aí no Portal Farma, temos o ISMP com cursos maravilhosos à disposição dos colegas para se Sim. capacitarem, que é um caminho. E eu pergunto para você, qual sua sugestão assim, para os colegas atuarem nesse nicho, assim, na prática, para promover esse uso seguro e racional dos medicamentos? Você deu alguns exemplos, né? Eu acho que cruzando essa tríade, né, que é polifarmácia,
Eu gosto, dentro das situações de alto risco, sem dúvidas, o extremo etário, né? O envelhecimento entre idosos, é bem mais fácil de encontrar esses dois juntos, polifarmácia e envelhecimento, e a transição do cuidado. Então, se eu puder pegar um idoso, usuário de múltiplos medicamentos, que tem vários profissionais de saúde atendendo ele simultaneamente, grande chance de eu ter um grande impacto na saúde dele. E a desprescrição, como você pontuou, a gente tem um curso de geriatria disponível, né, para todos os profissionais inscritos no CRF Minas, né, do qual eu também sou docente, que a gente apresenta protocolos de desprescrição para os principais medicamentos problemáticos, né, como, por exemplo, benzodiazepínicos, né? Então, são medicamentos que não justifica utilizá-los por mais de 4 semanas, e aí é indicada a desprescrição desse produto. E é considerado um dos medicamentos prioritários pela Organização Mundial de Saúde para promover a meta do desafio Medicação Sem Danos, né? Então, caminhos práticos, só entrar no site do CRF, estudar um pouquinho que a gente consegue impactar na vida do paciente. Perfeito. Doutora Mariana, muito obrigado, viu, pela presença aqui com a gente. Eu acho que enriqueceu bastante. Quer deixar uma mensagem final aqui para os nossos espectadores, para os cursos que estão aí ministrados pela senhora? Qual que é a mensagem que a gente pode dar sobre esse uso racional do medicamento, essa segurança com o medicamento? Eu acho que a gente tem que ficar atento, enquanto farmacêuticos registrados, em todos os cursos disponíveis no site do CRF, né? Que alguns deles eu me investi assim, com bastante afinco, então estão disponíveis. De geriatria, eu já falei. Também teremos aí, ao longo desse ano, eventos importantes que vão abordar sobre o tema, o evento da própria SBRAF, para quem é do conselho, né? Que é da área hospitalar, mas também os eventos e cursos do ISMP Brasil, do qual eu sou do Conselho Científico. Júnia, nossa colaboradora permanente, né, também, porque é esse afinco, né, Júnia, que a gente tem de promover o bem-estar do profissional, e esse profissional, estando bem, ele vai cuidar dos pacientes da melhor forma, né? Isso aí. Queria mais uma vez lembrar aos colegas farmacêuticos que o uso seguro e racional do medicamento tem que ser uma missão de cada um de nós, tem que estar introjetados. Aqui estamos mostrando alguns caminhos, alguns exemplos, uma expert no assunto, a nossa querida Mariana Gonzaga, que tem uma trajetória e expertise no assunto, mas cada um de nós é responsável por traçar essa questão do uso seguro e racional de medicamentos. E está aí, agora, chegando Abril Verde, que é justamente um mês inteiro para a gente dedicar e cada um fazer essa ação. Queria, então, Mariana, mais uma vez, agradecer a presença da Mariana aqui e convidar a todos para nos acompanhar no canal do YouTube, o nosso podcast Entre Farmas.